Vamos lá para mais uma aula e agora nós vamos falar sobre o jejum. Se nós quisermos romper na fé, o jejum deve fazer parte do nosso cotidiano, tá bom? Decida ir além, decida sair da zona de conforto, decida romper com a mediocridade do relacionamento com Deus que a maioria dos cristãos tem vivido, tá bom? Na Bíblia, o jejum não aparece como um mandamento, mas é assumido como uma prática normal de todo cristão. Deus, o nosso Senhor, espera que todos os seus filhos, seja novos na fé ou que já estão há bastante tempo caminhando com Deus, procurem jejuar a fim de ter mais intimidade. E isso deve ser totalmente voltado para Deus. O jejum deve ser para reconhecimento dos outros. Eu tenho comigo uma frase que me marcou bastante, eu tenho carregado comigo quando eu penso em jejum, né? Eu quero compartilhar com você aqui. É que quando formos jejuar, nós não devemos buscar a bênção de Deus, mas sim buscar o abençoado. Quando for jejuar, não queira o poder, mas sim o poderoso. Quando for jejuar, não brigue por unção. Brigue sim para ter o ungido dentro do teu coração. E o jejum, né, de forma bem simples, significa não comer ou não beber algo durante um período de tempo. Na Bíblia, o jejum está relacionado bastante com coisas boas. E ele serve para romper com o natural, com esse estilo de vida que a gente tem levado, empurrado muitas das vezes com a barriga, e te levar a ter mais relacionamento com Deus. E existem inúmeros motivos, né, para jejuarmos, para separarmos momentos de jejum, para estarmos mais íntimos do Senhor. E o principal deles é para nos sentir que a gente pertence a uma família amada, que nós somos filhos queridos. As pessoas já acham que nós devemos fazer jejuns longos, é claro, como Jesus de 40 dias, mas majoritariamente os cristãos não fazem jejum desse tipo. É claro, eu não estou falando para você que não faça um jejum de 40 dias. Se Deus te direcionar a isso, faça, mas comece fazendo jejuns curtos, breves, até você se familiarizar com o jejum, a ponto de o Senhor ir te ministrando, você abrindo mão cada vez mais, o Senhor te levando para níveis mais profundos, e aí sim, se for o desejo do coração de Deus para a sua vida, para o lugar onde você está morando, vivendo, você faça jejuns longos, tá bom? Se você tem um costume, se você não tem um costume, como eu não tinha esse costume, mas eu entendi que se eu quiser viver as promessas do Senhor, se eu quiser ter o Espírito Santo habitando dentro de mim, ter o Senhor reinando no meu coração, eu necessito separar momentos da minha semana para estar diante do Senhor em jejum, fazendo devocional, leitura bíblica, orando. Se você não tem esse costume, começa com jejuns curtos, das 7 a meio-dia, sabe? Deixa de tomar café ali, só almoça e durante esse período vá se dedicar ao Senhor, jejue, entregue, Pai, não vou comer algo nem beber nada por esse período a fim de que o Senhor reine no meu coração. Separe um dia da semana e faça isso. Eu, Pastor Cauê Prates, estou procurando fazer isso toda sexta-feira. Porque, né, a gente come todos os dias, a gente bebe água todos os dias. Eu preciso também separar momentos para fazer jejum. Leio a Bíblia todos os dias, oro todos os dias e o jejum também faz parte da minha semana. Toda sexta-feira eu estou procurando jejuar e estar diante do Senhor. O importante aqui é que eu e você sigamos a direção de Deus e aproveitar todo esse tempo de jejum para orar, ler a Bíblia, fazer devocionais e memorizar versículos. Se você já assistiu a nossa aula de memorização bíblica lá, você deve ter entendido o quão importante é nós memorizarmos a palavra de Deus. E você não deve se jejuar para se sentir pressionado, né? Ou para achar que
Parece que sou religioso. Não, Deus não quer isso de nós. Quero salientar para você o que diz a Bíblia lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao versículo 18. Presta muita atenção, olha o que diz a palavra de Deus. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o seu rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vê em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. O jejum tem o poder de refinar o nosso relacionamento com Deus. E praticando ele, ficamos inevitavelmente mais próximos de Deus. E quando fizer isso, não saia falando, nossa, estou com fome porque estou com jejum. Não faça murmurando, reclamando, mas sim procure ficar num estado de alegria, porque você está se aproximando do Senhor. Obviamente, a sua carne vai gritar. Quando eu comecei a fazer meus jejuns, eu sentia dor de cabeça por diversas vezes. Vez ou outra eu sinto ainda. Vez ou outra, né, a gente fica incomodado por alguma coisa que não nos incomodava até então. E é incrível que quando você decide jejuar, naquele dia, sua mãe, sua sogra, até sua esposa, seu marido, enfim, decide fazer uma comida deliciosa que você não come há muito tempo. Faz parte, segue sua vida, se comprometeu a estar diante do Senhor em jejum, permaneça. O Senhor tem muitas coisas boas para fazer em você e através de você, tá bom? Não deixe que nada interrompa o teu momento com o Senhor. Esta é a razão principal para que eu e você jejue. Termos relacionamento com Deus. Todas as outras razões são secundárias. E além do mais, o nosso canal de comunicação com Deus é limpo quando nós dedicamos ao jejum. E o jejum também serve para nos ajudar a controlar a nossa pessoa, serve para a gente praticar com mais eficácia o fruto do Espírito, especificamente falando, o domínio próprio. E sabemos que desfrutar de comida é muito bom, mas a gente não deve ser dominado por ela. E jejuando a gente vai colocar o nosso corpo no lugar dele, falando, olha, peraí, eu tenho um Deus que comanda o meu corpo e você, comida, não vai me fazer pecar o pecado da glutonaria. Não, eu vou me dominar aqui perante jejuns regulares para que o Senhor tenha supremacia na minha vida. E jejuar ajuda a pôr o corpo debaixo da autoridade de Deus. Pecados de estimação, por exemplo, começam a desaparecer quando praticamos jejuns. Eu, pastor Cauê Prates, já tive muito problema, não sei se você sabia disso, mas já contei vez ou outra no meu Instagram, já tive muito problema com pornografia e masturbação. Casei, tornei pastor, fiz muitas coisas, tentei na força do braço e não tinha vencido isso até então. Até que comecei a caminhar com o Ministério Vida Pura, aprendi sobre jejum e isso me ajudou a colocar o meu corpo debaixo da autoridade de Jesus. E hoje, pela graça de Deus, caminhamos limpos e andando em santidade cada vez mais. Precisamos praticar jejum. Se porventura você mente, se você tem o pecado de fofoca ou qualquer outro tipo de pecado, coloque o teu corpo se submete diante do Senhor, coloque o teu corpo para se submeter perante o Senhor mediante jejuns, que você vai ver que o Senhor vai transformar por completo o teu caráter. Jejuando, somos libertos do mal e milagres começam a acontecer. Aliado à oração, à leitura da palavra, ao devocional, jejuar vai nos ajudar a vencer batalhas espirituais, porque com o jejum a gente aprende a confiar mais em Deus e depender muito mais dele. Esther, por exemplo, antes de falar com o rei, lá em Esther 4, do 15 ao 18, ela ia falar com o rei, mas antes disso, tinha um problema ali que parecia impossível, ela convocou um jejum de 3 dias. E jejuou e, para a glória de Deus, deu tudo certo.
O jejum abre portas e nos ajuda a obter respostas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, Deus falou com as pessoas enquanto elas jejuavam. Quando jejuamos e oramos, Deus pode nos revelar coisas úteis e ocultas que a gente não conhecia. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, que eu vou te responder. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que você não sabe. Creio que esse clama a mim, que Deus convoca-nos a estar diante dele, entra também aqui a questão do jejum. Clame a Deus perante o jejum. Pai, eu quero a tua presença na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Jejue, você vai ver Deus operando na sua vida e no seu coração. Jejuando, demonstramos tristeza pelos nossos pecados. Quando o povo de Nínive, lá do profeta Jonas, se arrependeu, foi proclamado um jejum para pedir perdão ao Senhor e consertar todas as coisas. Você pode acompanhar isso em Jonas capítulo 3, versículo do 5 ao 9. Muitas pessoas chegam até mim e perguntam qual que é a melhor forma de jejuar. Bom, a Bíblia nos traz três modos de jejum. O jejum normal, que não é não come nada, só bebe água. E esse jejum normal foi o jejum que é o mais praticado e é o que Jesus praticou no deserto por 40 dias. Mateus 4, do 1 ao 2, diz que ele não comeu nada. E diz que não comeu e teve fome. Mas não fala que ele não teve sede. Então, creio que o Senhor deixou de comer, mas bebia água, tá bom? Porque é impossível, humanamente falando, a gente ficar 40 dias sem comer, sem beber, sem fazer nada. A gente entra num estado muito prejudicial para a nossa saúde, e nem sei se a gente fica vivo, tá bom? Então, o jejum normal era esse, não come nada, apenas bebe. Tem um jejum total, que é o mais difícil e o mais radical, que deve ser feito em situações extremas, como no caso de Esther, por exemplo, que ficou 3 dias sem comer, sem beber nada. Aí sim, você fica 3 dias, são um período ali mais reservado. Depois que acabar esse jejum, você começa a comer comidas mais leves, a fim de que sua parte interior volte ali a funcionar normalmente. E tem também o jejum parcial. Durante 3 semanas, por exemplo, Daniel não tomou vinho, não comeu carne ou coisas saborosas. Daniel 10, do 2 ao 3. E aqui é o mais recomendável para pessoas, por exemplo, com problemas, que tem problemas de fazer o jejum normal, o jejum total. Esse jejum parcial é o mais indicado. E com pessoas que trabalham muito, têm problemas de saúde, faça o jejum parcial. Se restringe de algumas coisas que são prazerosas para você, a fim de que você reserve esse tempo também diante do Senhor, um sacrifício perante a Deus, tá bom? Basicamente, esses três são os 3 tipos de jejum. E eu costumo fazer, talvez você fale, nossa, mas você faz o quarto. Não, não é isso. Eu costumo aliar o jejum total com o jejum... o total com o jejum parcial. Eu fico das 7 a meio-dia, sem comer nem beber nada. Um período curto e às vezes, na maioria das vezes, obviamente, eu estou trabalhando nesse período. Cauê, mas como assim? O que você vai fazer? Cara, eu trabalho com espírito de oração. Eu trabalho ali atento ao Senhor. Eu trabalho, dou o meu melhor ali. Você vê que nos seus períodos de jejum, enquanto você está trabalhando, é o momento que você mais se dedica a Deus, o momento que você mais glorifica ao Senhor. Surgem oportunidades para que você saia, entre aspas, saia do salto, mas você sabe que você está se dedicando ao Senhor. Então você se dedica ao Senhor e dessa forma você fica conectado com o seu Pai. Começa o jejum, termina o jejum, canta louvores, lembra de versículos que você memorizou, mas não deixa de praticar o jejum. Tem ali na minha empresa o café da manhã, às 6h30, tem ali outro cafezinho às 9 e pouco, e eu fico esse tempo sem tomar café para jejuar, para me dedicar ao Senhor. E eu costumo fazer esses 2 tipos. Eu não sei você, eu bebo café todos os dias.
Como eu disse, no início foi muito difícil, porque eu comecei a ter dor de cabeça. Mas tá tudo bem, meu objetivo na vida é ter relacionamento com o Senhor. Então, me sentir desconfortável uma vez ou outra, tá tudo bem, segue o jogo. O nosso propósito tem que ser esse. Ter relacionamento com Deus. Porque se assim não for, não vale a pena ser cristão. Com Deus é tudo ou nada. Você se entrega ou você vive a mediocridade. Nós precisamos plantar no terreno do Espírito. E recomendo fortemente que você faça jejuns. Tenho certeza que o Senhor vai romper esse estilo de vida que você tem vivido e te levar a níveis mais profundos de intimidade com Ele, mediante jejuns regulares, tá bom? Se você quiser entrar conosco, faça jejuns toda sexta-feira, da manhã e das 7 a meio-dia, que você será muito edificado. Caminhe conosco, é um prazer ter você aqui. Interage nos nossos grupos e me mande mensagem assim que for necessário, tá bom? Que Deus te abençoe e te proteja. Eu espero que essa aula sobre jejum te ajude a ter mais relacionamento com Deus. Até mais. Valeu?